Hoje a NSB recebe aqui o professor Rafael. Ele é professor da UERJ, trabalha também como servidor efetivo na Agência Nacional de Cinemas. Professor, muito prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu. E o tema hoje a gente vai falar um pouco do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, que é um dos temas muito relevantes na questão do negro no Brasil, a questão da importância de se valorizar a cultura africana, a questão do nosso alicerce, a questão do patrimônio. Professor, antes de falar, eu pedi para você se apresentar melhor um pouco, em rápidas palavras, e falar um pouquinho desse tópico que a gente falou, dando um resumo do que é, para depois a gente dar sequência. Olá pessoal, eu me chamo Rafael dos Santos, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou especialista em regulação das atividades cinematográfica e audiovisual da Agência Nacional de Cinema, sou diretor cultural do Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador, a famosa União da Ilha. Sou diretor da Lumine Cultura, Pesquisa e Ação Social, que é uma ONG que tem lá no Rio de Janeiro, entre outras coisas. E já fui membro do Conselho Estadual dos Direitos do Negro no Rio de Janeiro, sou um pesquisador de cultura como um todo e com alguns trabalhos especificamente na questão da cultura afro-brasileira. Então, professor, educação, história afro-brasileira, africana, cultura, nas escolas, como que a gente consegue resumir um pouco disso e dessa importância? Bom, em primeiro lugar, durante muito tempo, elas foram trabalhadas por não serem trabalhadas, pela sua ausência. Né? História, geografia, literatura africanas e afro-brasileiras. Quando você não tem no currículo, é porque existe a intencionalidade de que não esteja. Ou melhor, se a gente pegar livros didáticos do início do século XX, a gente vai ver lá nos livros de história natural, que hoje seria ciências, biologia, você vê ali toda uma comparação sobre a questão da evolução das espécies, trabalhando o elemento afrodescendente como uma sub-raça. Né? Aliás, na Europa, havia até zoológicos humanos. Já ouviu falar de zoológicos humanos? Eles existiram até a década de 50. Infelizmente. Na França, na Inglaterra, na Suíça, né? Que aí pegava lá os neguinhos e botava lá. Né? Então, assim, existe um currículo aí que é esse passivo imenso. E muitas vezes, quando era trabalhado no passado, era trabalhando-se a teoria do embranquecimento no Brasil, trabalhando os valores culturais e biológicos negros como subdesenvolvidos e a necessidade de fazer a eugenia. O que é eugenia? Eugenia é a ciência de aperfeiçoamento da raça. Eugenia, quem praticava, era o nazismo, com a ideia de raça ariana, de raça pura. Né? Só que a ideia de eugenia estava muito presente no pensamento social brasileiro no início do século XX, sobre as possibilidades do Brasil. O Brasil era visto como uma nação inviável por esse mestiçamento. E a teoria do embranquecimento era vista como uma grande, entre aspas, solução, né, para poder tornar o Brasil uma nação civilizada no futuro, um projeto civilizatório, que necessariamente isso impactava na necessidade de estimular cada vez mais a vinda de imigrantes brancos para o Brasil e alguns asiáticos. Isso era fundamental para poder provocar este branqueamento. Isto era uma política deliberada, gente. Se você quiser ver isso na literatura, leia o livro Tenda dos Milagres, de Jorge Amado. Né? Ou então vai resgatar lá a série que foi feita pela Rede Globo, Tenda dos Milagres, também com o mesmo título. Tem o filme do Nelson Pereira dos Santos, também baseado na obra. Né? Aí vocês vão ver o que está ali. Né? Ou então, leiam um livro de um brasilianista porto-riquenho chamado Jerry Dávila, um livro chamado Diploma de Brancura. Foi publicado pela editora da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. E no Diploma de Brancura ele mostra como a expansão das escolas públicas no Brasil republicano na Primeira República e um pouco depois, inclusive com a modernidade da educação, a escola nova, que é a modernidade do pensamento pedagógico no Brasil, já vem eivada, consciente e subconscientemente, de elementos de eugenia, elementos eugênicos. Então, a própria modernidade brasileira vem com essa questão. E aí, a importância da Lei 10.639, modificando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e do Estatuto da Igualdade Racial,
que criam marcos legais que estimulam a valorização da história, geografia, literatura, cultura africanas e afro-brasileiras, né, no currículo brasileiro. Muita coisa já foi feita, mas ainda tem muito por fazer. De qualquer forma, antes nem havia lei. Em existindo a lei, algumas escolas buscaram se acomodar, muitos sistemas educacionais públicos começaram a trabalhar, só que a gente precisa fazer a formação continuada dos professores, inclusive para essa lei. É preciso, nos currículos de formação de professores, nos currículos das licenciaturas e dos cursos de pedagogia, valorizar isso. Mas valorizar mesmo, não é protocolarmente. Então, a gente precisa ainda ajustar essas questões, mas é positivo, muita coisa já avançou, a gente já começa a ver uma maior preocupação em tratar isso nos livros didáticos. Antigamente, eu estou com 47 anos. Você pegava o livro didático do primário, né, que seria o primeiro segmento do ensino fundamental hoje em dia, você não via lá famílias negras. Aliás, você não via nem uma pluralidade do conceito de família, era aquela família nuclear. Né? E para mim era muito complicado porque eu era filho de pais separados também. Então, assim, é só observar que muita coisa mudou, sim. Né? Tem alguns avanços, existem alguns movimentos conservadores hoje, essa discussão de escola sem partido, né? Existem questionamentos sobre as bases curriculares que estimulam a cultura africana e afro-brasileira, sobretudo no que diz respeito à religiosidade, mas aí a gente precisa estar mobilizado para impedir retrocessos. Você antecipou o que eu iria perguntar, seria a questão da revisão da curricular, a questão da formação de educadores, gestores e a questão da adaptação do material didático, como você falou. Antigamente não existia família, você não via família negra nos livros, hoje em dia você vê, ainda que tenha que se aperfeiçoar bastante. E o que você acha que fundamentalmente poderia somar positivamente para definitivamente, temos 13 anos da lei, ela chegou a um status X e ela tem que chegar até tal ponto. O que efetivamente poderia somar? Em primeiro lugar, mais do que adaptar materiais, muitos materiais novos foram feitos. Isso é positivo. Tá? Houve programas do governo federal para a confecção de materiais, né? O Ministério da Educação tinha a Secretaria da Diversidade, que estimulou muitos materiais para para a elaboração das coisas. Então, assim, menos do que a gente precisaria num país de dimensões continentais que o Brasil, mas muita coisa foi feita sim. Não vamos ser pessimistas, não. E outra coisa, conhecendo um país chamado Brasil, um país que demorou tanto para proibir o tráfico negreiro, aí depois, antes de proibir a escravatura, criou a lei do ventre livre, criou a lei do sexagenário. A primeira lei do sexagenário era para maiores de 65 anos, que estavam livres. Aí diminuiu um pouquinho para 60, sendo que a expectativa de vida do escravo, e sobretudo de qualquer pessoa no século XIX, era muito menor do que hoje em dia. Né? Na realidade, o sexagenário posto na rua era condená-lo à morte, para só depois abolir a escravatura. E ainda assim, né, tratar os negros como bandidos, como marginais e como elementos que tornam inviável um projeto de civilização e de nação, nós estamos avançando sim, muito. Houve muitos méritos, né, nas políticas públicas que foram implementadas nesse país. E também nos estados e nos municípios. Ainda tem muito por fazer, mas a gente sabe que no Brasil, o Brasil é um país extremamente conservador, com elementos reacionários. A gente tem dificuldade de fazer reforma agrária, de avançar em várias questões. O que foi feito foi muito. Foi muito. Mas é óbvio que ainda é muito pouco em relação ao que é necessário. Mas vamos celebrar o que foi feito. Então, esse avanço que tem hoje, você acha que foi por pressão, ou você acha que o legislativo, trazer para o legislativo e executivo, já está maduro? Olha, em primeiro lugar, quando essas leis foram aprovadas, nós tínhamos um Congresso bem menos conservador do que este, da atual legislatura. Mas houve uma pressão muito grande da sociedade e nós tivemos governos com programas de governo, plataformas democráticos e que tinham até esses movimentos dentro dos seus partidos, né, que impulsionaram a implementação dessas políticas. Professor, o que você sugere para complementar a nossa conversa e o que você acha que tem que ser feito ainda? Em primeiro lugar, dar continuidade às políticas que foram iniciadas. Não interromper.
Então, acabar com essa história de escola sem partido. Acabar com essa história, né, de que não se deve trabalhar a diversidade na escola. A escola é o espaço do debate. A escola é o espaço do convívio com outras opiniões. Continuar produzindo, estimulando a produção de materiais didáticos, conteúdos audiovisuais, de estimular a produção de materiais de apoio aos docentes, investir na formação continuada docente e na formação inicial, nos cursos de licenciatura e nos cursos de pedagogia. Né? Ter programas de acompanhamento, né, e avaliação permanente dessas políticas e, no mais, os segmentos organizados que lidam com isso continuarem organizados, protestando e se mobilizando. Professor, mais uma vez agradeço a sua presença, sempre enriquece o debate, como eu sempre falo, e... Muito obrigado, eu que agradeço. Quero ter você sempre conosco aqui para ajudar a contribuir nesse debate. Estamos juntos. Muito obrigado.